E a gente continua falando de pandemia, não tem como fugir desse assunto. Agora, na área da justiça, o TRT-15, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado em Campinas, suspendeu o atendimento presencial e também audiências híbridas e presenciais até 4 de fevereiro. Nós vamos falar deste assunto agora, ao vivo, com a desembargadora do TRT da 15ª Região, doutora Ana Paula Lockman. Muito obrigado, doutora Ana, por aceitar o convite do CBN Campinas. Bom dia, Delfino, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, podendo explicar um pouco o que está acontecendo na área da justiça do trabalho e prestar um serviço à população. Ok, doutora. As audiências virtuais, elas continuam online, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, nós temos um grupo de trabalho que de tempos em tempos se reúne, inclusive eu como corregedora do tribunal, né, que hoje estou como corregedora também, coordeno esse grupo. Nós nos reunimos e fazemos uma avaliação junto com outras pessoas, inclusive médico do tribunal, avaliamos todo o passo da pandemia, né? E nessa última vez avaliamos e entendemos que, por conta de tudo isso que está acontecendo, deveríamos suspender o atendimento presencial, né? No entanto, as unidades estarão abertas e as audiências telepresenciais, né, as audiências chamadas audiências por vídeo, continuarão e os prazos continuarão correndo normalmente. E quando eu digo que as unidades, tanto do primeiro grau quanto a unidade judiciária, né, de primeira instância, que a gente diz, quanto o tribunal e a unidade administrativa do tribunal continuarão abertas, o que eu quero dizer é que os servidores, os juízes em sistema de rodízio estarão presentes nas unidades e em casos de emergência ocorrer algum pedido aos juízes, e eles entenderem que é importante uma presença da parte, isso pode, mesmo nesse período, a parte pode estar presente, pode se fazer presente nesse período também. Quer dizer, em questões emergenciais, também pode ser avaliado pelo magistrado uma questão presencial. Mas nós estamos priorizando nesse período o balcão virtual, que tem sido um sucesso nesse período da pandemia. Doutora Ana Paula Lockman, muito bom dia. André Berenguel aqui, prazer também falar com a senhora aqui no CBN Campinas. O TRT-15 da 15ª Região, né, ele abrange aí cerca de 500 municípios paulistas, sendo, acredito eu, que o principal aqui em todo o estado de São Paulo. Com relação a essa questão do virtual, né, até o início da pandemia, o tribunal era a gente pode classificar que já durante a pandemia e pós-pandemia, a ação do Tribunal Regional do Trabalho e os trabalhos do próprio TRT serão outros, em função de toda a digitalização e dessa visualização que se permite fazer as coisas também online? Pois é, André. André, bom dia, é um prazer falar com vocês. Na realidade, como você diz, né, a nossa extensão territorial são 599 municípios, é enorme, né? É muito grande e essa pandemia que assolou o mundo, né, mudou a forma as relações de trabalho passaram a ser muito diferentes e nós tivemos que, é algo que eu não gosto de falar, né? Essa palavra novo normal eu não gosto de usar, mas nós tivemos que nos reinventar mesmo. E tudo isso, essa virtualização, num primeiro momento a gente tomou aquele choque. Eu lembro que eu estava no tribunal no dia 15 de março, foi a última, 15 de março de 2020 que eu estou falando.
Foi uma grande sessão, solenidade que nós tivemos, e no dia seguinte o tribunal fechou. E foi aquele impacto, o que vamos fazer? O fato é que logo na semana seguinte nós começamos a pensar e fazer, e o tribunal, graças a Deus, o judiciário tem uma tecnologia de ponta, e nós começamos a trabalhar em termos da virtualização, em termos de trabalhar com audiências telepresenciais. O próprio tribunal em si, as sessões de julgamento, o tribunal nunca parou, todas as sessões de julgamento, 15, 20 dias depois já estávamos fazendo sessões de julgamento. Tanto é que, se nós formos analisar os números do tribunal em segunda instância e mesmo em primeira instância, vocês vão ver, vão examinar que a nossa produtividade, de modo geral, do judiciário, tá? Mas especificamente da Justiça do Trabalho e da 15ª Região, são números muito positivos. Claro, o aspecto da pandemia, nós tivemos um decréscimo em 2020, 2021 do número de ações, mas são números que realmente houve uma produtividade da magistratura, dos juízes de produção muito alto, graças à tecnologia, que foi aliada a nós, que nós tivemos condições. Num primeiro momento, nós tivemos uma dificuldade, mas inclusive da advocacia, que nós não tivemos, não queriam essas audiências telepresenciais por vídeo, mas daí entenderam que era a única forma possível de ser realizada com toda aquela dificuldade, e hoje a própria advocacia tem aceitado, e muito bem, muitos inclusive entendem que deveria continuar assim para sempre. Tanto é que hoje nós temos o programa, e isso eu posso falar depois, do juízo 100% digital. Foi um programa aqui do Conselho Nacional de Justiça que nós temos hoje, instalado no âmbito do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho, em todas as áreas, em que o processo corre desde o início de forma digital. Não existe o advogado não vai na vara do começo ao fim. E a opção da parte optar pelo juízo 100% digital. Enfim, são aquelas... nesse aspecto, não posso dizer que não foi um avanço. A pandemia acabou avançando, a tecnologia avançou nesse aspecto a justiça. Doutora Ana Paula, Marcos Delfino, diante dessa situação de pandemia, atendimento virtual, como é que é possível manter as audiências virtuais em dia? Ou, em alguns casos, isso não está ocorrendo? Desculpa, falhou aqui. Como é que foi, Delfino? Qual é a pergunta? Eu estou perguntando o seguinte, doutora, nessa situação de pandemia, Uhum. É possível manter em dia as audiências virtuais? Esse é um dos... talvez esse, Delfino, seja um dos poucos gargalos que nós temos. Algumas audiências, nós estamos realizando audiências todos os dias, todas as varas, as 153 varas, os postos avançados, os juízes estão trabalhando. Só que a audiência virtual, né, a audiência telepresencial, ela demanda um pouco mais de tempo. Ou seja, o número de audiências realizadas não é tão grande quanto o número de audiências realizadas fisicamente. Então, nós, dependendo das varas, nós temos um número maior a serem realizadas. Então, nós estávamos esperando, eu que sou atualmente, como eu disse, corregedora do tribunal, nós estávamos esperando, a partir da portaria do ano passado, que desde novembro que nós pudéssemos já iniciar as audiências presenciais. Por conta de algumas audiências que precisam mesmo
serem realizadas presenciais, questões mais específicas das audiências, e porque dão maior agilidade. Mas não foi possível. Então, esse é um pequeno gargalo, mas eu acredito que logo, logo nós tenhamos condições de resolver isso com essa pandemia que, se tudo der certo, nós estaremos no fim em breve. Tomara que tudo isso diminua e acabe. Se não acabe, diminua e nós consigamos em breve fazer um trabalho híbrido daí. Audiências telepresenciais, audiências híbridas. O que significa as audiências híbridas? Parte das pessoas na sala de audiência, parte nos vídeos, e audiências presenciais, todos na sala de audiência. Eu acho que isso será realmente o ideal. É o que todos nós esperamos, né? Conversamos com a desembargadora do TRT da 15ª Região, doutora Ana Paula Lockman, que coordena o grupo de trabalho do tribunal envolvendo a pandemia. Doutora Ana Paula, muito obrigado, um bom dia e uma boa semana. Muito obrigada, um bom dia, e nós aqui do TRT da 15ª estamos à disposição para esclarecer a população do que for necessário, o trabalho que o tribunal tem feito para ter um processo mais ágil e mais efetivo possível. Muito obrigada. Nós que agradecemos, 10h31. Repórter CBN.